Obrigado. Bom dia! Certamente o Senhor nosso Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Obedecer a palavra de Deus é obedecer os seus mandamentos. Não tem sentido você dizer que é crente em Jesus e não obedecer ao Senhor. Sabemos que não conseguimos obedecer ao Senhor plenamente. E para o pecador é a desculpa que a gente quer. Já que eu não consigo obedecer a Deus plenamente, então eu posso pecar aqui e acolá. Esse é o pensamento daquele que não é crente no Senhor Jesus Cristo. O crente, ele sempre pensa da seguinte maneira: eu sei que não conseguirei obedecer tudo, mas eu vou tentar até o último dia da minha vida. Por quê? Porque Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados. A nossa obediência não é uma forma de barganha com Deus. A nossa obediência à palavra do Senhor é uma expressão de gratidão pela salvação e de fidelidade ao Senhor, que jurou ser fiel a nós. Nós vamos observar nos 10 mandamentos e na lei de Moisés de modo geral, como Deus é maravilhoso, como o Senhor nos ama. Nós temos estudado sobre os 10 mandamentos, uma introdução ainda, observando qual a função da lei de Moisés para a igreja. Muitos acham que o Antigo Testamento não vale para a igreja. Tem pastores que nem pregam no Antigo Testamento, exatamente porque invalidam essa parte da Bíblia, de uma forma ou de outra acaba invalidando. Nós entendemos que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E entendemos também que, isso é um fato, 80% do Novo Testamento é citação e referência ao Antigo. Logo, esse texto também é a palavra de Deus e deve ser obedecido e compreendido. Então, como eu aplico a lei de Moisés, que prescreve pena de morte para alguns casos, inclusive desobediência aos pais, um filho rebelde que não obedece pai e mãe, lá em Deuteronômio prescreve pena de morte para esse filho. Como eu aplico isso na igreja? E nós temos observado as funções da lei para a igreja de Jesus. A gente não obedece cada mandamento específico dos 613 mandamentos, mas nós obedecemos o princípio da lei, o espírito da lei, que está resumido no Antigo Testamento nos 10 mandamentos. E que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus resume mais ainda. Em quantos mandamentos? 2, que é o resumo dos 10. Mas esses 10 mandamentos, esses 10 princípios, são a base de tudo que Deus quer que nós façamos para a glória do nome dEle. Por isso que é importante estudar os 10 mandamentos. Também é importante porque o livro de Deuteronômio é um dos 3 livros mais citados no Novo Testamento. Lembra quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, ele citou 3 textos do livro de Deuteronômio. Então a gente tem que entender o livro de Deuteronômio. Quem acompanha a escola bíblica dominical sabe que nós já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 4. E agora estamos no capítulo 5, que é o momento em que Moisés vai apresentar pela segunda vez a lei de Moisés, principalmente aqui os 10 mandamentos, as 10 palavras, os 10 preceitos. Então, leia comigo Deuteronômio capítulo 5, verso 1 até o verso 6. Diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé, entre o Senhor e vós,
para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. A partir do verso 7, temos os 10 mandamentos. Esses 6 primeiros versículos são o prólogo. Nós estamos observando que a igreja deve obedecer à lei de Moisés, os 10 mandamentos. A lei não são só os 10, mas ele resume a lei de Moisés. E qual a função desta lei para a igreja, segundo o Novo Testamento? Primeira função, revelar o nosso pecado. Então a palavra de Deus, ela intrinsecamente, na estrutura completa dela, ela tem esse aspecto, ela vai apontar o seu pecado. Talvez por isso, quando você vem na igreja, às vezes você volta meio triste depois do culto, pensativo. Por quê? Porque a Bíblia, que o que a gente faz aqui é ler a Bíblia, né? Na pregação é ler a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia e considerando a Escritura, nada mais do que isso. Veja que raramente tem uma ilustração, né? Sou fraco de ilustração, é mais de Bíblia, certo? Então você percebe que você volta triste porque talvez a palavra de Deus, ela apertou você em algum aspecto. Quando isso acontecer, não ache ruim, ache bom, porque é Deus falando com você, é Deus te mostrando o que você precisa refletir para você corrigir. E isso é uma bênção, isso é misericórdia de Deus, é graça do Senhor, né? Você percebeu, olha, realmente eu preciso ver isso aqui, eu preciso ver aquilo, Senhor, eu não consigo, me ajuda. E aí tem todo um processo de oração e de busca a Deus para você obedecer. Veja como é difícil obedecer ao Senhor. Eu sei que é difícil, não deveria ser. Já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil obedecer a Bíblia e as coisas do Senhor, que até os incrédulos reconhecem que é bom? Por que é tão difícil? E o pecado é tão fácil, não é verdade? Por quê? Por quê? É óbvio, não é? É porque estamos vivendo numa sociedade onde o pecado reina, e os valores são trocados, o que é mal se torna bom, porque o ser humano, ele foi corrompido pelo pecado, nós crentes também, e é por isso que é tão difícil resistir ao pecado e obedecer ao Senhor. Mas pior é cair nos pecados, entende? Na nossa vida, o pior é você sucumbir aos pecados. O melhor sempre, sempre, mesmo que não pareça, mas sempre vai ser obedecer. Às vezes não parece. A gente quarta-feira falou de Jonas. Não parecia bom para Jonas ir a Nínive, mas aquilo foi o melhor. Sempre a palavra de Deus é o melhor. Vai ter tempo na sua vida que você vai duvidar, que não vai parecer, e é nesse momento que você tem que ir contra você mesmo, e você vai segundo o que a Bíblia diz. Se você não fizer esse voto, que deve ter sido feito na sua conversão, você não vai durar, infelizmente, porque o pecado é terrível, e os mandamentos do Senhor são para nos livrar destes pecados. A lei revela o nosso pecado. Segunda função, a lei orienta o nosso coração para a obediência. Terceira função, que é a de hoje, a lei de Moisés reflete o caráter do seu autor, que é Deus. A lei de Moisés, inclusive, obviamente, os 10 mandamentos, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa, devidamente aplicada, ela reflete o caráter do Senhor. Ninguém consegue cumprir esta lei plenamente, impossível. Isso serve exatamente para nos humilhar o orgulho do ser humano. Somos orgulhosos, é uma realidade. Ah, pastor, mas eu sou crente em Jesus, me acho tão humilde. Todos somos orgulhosos, todos, não escapa um, bote isso na sua cabeça, todos. Só que esse orgulho, ele se transveste em várias coisas diferentes: falsa piedade, vitimização, entende?
e outras formas de você manipular e transformar esse orgulho em uma coisa boa. Nós, pecadores, somos especialistas em tentar mascarar uma coisa ruim numa coisa boa. Não faz isso. Reconhece, é pecado, é pecado, é pecado, e eu tenho que mortificar a carne, eu tenho que reconhecer, eu tenho esse pecado. Ou pelo menos eu tenho que reconhecer, eu tenho uma propensão a esse pecado, e eu tenho que me humilhar diante de Deus, para não viver nesse pecado. A lei, ela serve para isso, e a lei reflete o caráter de Deus. A nossa ética, ela reflete o caráter de Deus. A nossa ética, como falamos domingo passado, ela não é relativista. Para nós, crentes em Jesus, e para Deus, que é o Criador e soberano sobre tudo, o certo é o certo, o errado é o errado. Acabou. É simples. Mas o pecado destrói, mistura e confunde a cabeça das pessoas. Essa, irmãos, é a verdadeira batalha espiritual. Não é aquele negócio do anjo contra o demônio. Isso existe? Existe. Mas isso não está na nossa esfera. Não adianta especular essas coisas. Entende? O que está na nossa esfera é essa luta no nosso coração contra o nosso próprio pecado. Então, como começamos domingo passado, a lei de Moisés, ela reflete o caráter do seu autor, que é Deus. Lemos em Deuteronômio 5:1 duas palavras importantes: aprenda e cuide em cumprir. Duas palavras importantes sobre a lei de Moisés: aprenda a lei, cumpra a lei, ou seja, obedeça a lei. Duas coisas, e é o que a gente quer fazer na igreja: aprender a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. É simples, aprender e obedecer. E aí nós falamos sobre santidade, revisando aqui. Por quê? Porque santidade é o resultado de quem obedece a palavra de Deus. Na era moderna, essa ideia de santidade, ela é muito mal compreendida. As pessoas acham que santidade é você ter emoção, é você vibrar, é você levantar as mãos, é você rolar, ficar pregado no chão, gritar, rodopiar. A turma pensa que isso é santidade. Só que se você fizer uma leitura superficial da Bíblia, sem muito estudo, você vai ver que isso não está na Bíblia. Você vai perceber que santidade é obedecer a Deus. Obedeça o que está na Escritura. Isso é santidade, certo? Sem se vangloriar, porque a glória é toda do Senhor. Isso é santidade. Então nós lemos lá em Levítico 19, verso 1 e 2, vou ler aqui rapidamente. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Isso é dito também lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. A mesma ideia: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Percebe? A igreja ensina o mesmo princípio de santidade que a lei de Moisés. Por isso que Pedro cita esse versículo lá, em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas logo depois, no verso 3, Levítico 19, 3, olha o que é santidade. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é santidade. Sede santos. Como? Respeite seu pai, sua mãe. Isso é ser santo. Simples. Santidade. Então, quer ser santo? Criança, jovem, adolescente, respeite seu pai e sua mãe. É isso que Deus quer, nada mais. Você não precisa gritar, você não precisa chorar, nada mais. Respeite seu pai e sua mãe. Isso é ser santo. Respeitar aqui implica obedecer para aqueles que ainda estão debaixo do seu pai e da sua mãe. Guardar o sábado é santidade. A gente depois vai ter um estudo bem completo sobre o sábado, mas o princípio é guardar um dia para adorar a Deus. É santidade. É o que a gente faz no domingo. Verso 4, Levítico 19, 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, outro mandamento aqui. Então, não ser idólatra, isso é santidade. Não ter imagem, mas não é só a imagem de escultura. É o princípio da idolatria. Só ter um Deus e não colocar coisas no lugar de Deus. Qualquer objeto que eu considero ou coloco numa posição na minha vida
com mais importância do que Deus, se tornou um ídolo, se tornou um Deus para mim. Isso pode ser um carro, pode ser um sofá, pode ser uma casa, pode ser o dinheiro, pode ser a minha pessoa. Você se tornou um idólatra. Se você colocou isso no lugar de Deus, é simples. E a gente vai estudar mais sobre isso. É só para mostrar para você que aprender, como está lá em Deuteronômio 5:1, aprender e obedecer é igual a santidade. Ser santo, limpo e puro é obedecer a Deus, não para a salvação, mas para a santificação. Entendendo isso, lemos também no verso 2 e 3, Deuteronômio 5, 2 e 3, agora informação nova. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deus fez aliança com Israel. Israel era o povo de Deus na velha aliança. Quando uma pessoa se convertia no Antigo Testamento, pela fé somente no Salvador, chamado Messias ou descendente, o leão da tribo de Judá, não se sabia que o nome dele seria Jesus, o Emanuel, que estamos pregando em Isaías capítulo 7, hoje principalmente, à noite. Quando se cria no Salvador, você era salvo na velha aliança. A fé apontava para o futuro. Eu creio que este homem, que é Deus, vem me salvar da condenação dos meus pecados, revelada na lei de Moisés. Então isso era claro na mente deles. Deus fez uma aliança com Israel. Se eu vivesse naquela época e cresce no Salvador, o Messias, eu me tornaria um israelita pela fé. Você percebe que tem muitos nomes esquisitos, principalmente ali dos valentes de Davi e do período dos reis, que não são nomes de hebreus. Muitos deles são convertidos ao Senhor, que vieram de outras nacionalidades, como Raabe, como Ruth, creram no Senhor e foram recebidos no povo de Deus, tornaram-se verdadeiros israelitas. Entende? Então, Deus nunca proibiu outros povos fazerem parte de Israel. Deus proibiu, e a gente vai ver isso em Deuteronômio capítulo 7, receber outros povos na sua própria fé idólatra. Deus proibiu. E isso chega até a igreja, a gente vai estudar também. Deus fez uma aliança com Israel. Que aliança é esta que Deus está fazendo com Israel? Nós chamamos de aliança mosaica. É a aliança feita com Moisés. Por quê? Moisés é o mediador desta aliança. Não quer dizer que ele é o salvador, mas quer dizer que ele é o elo entre Deus e o povo. Deus usa Moisés para passar a mensagem, Deus usa Moisés como um sacerdote, Deus usa Moisés como profeta. Moisés é quem estabelece esta aliança, é uma aliança da lei. Ou ela é chamada de aliança mosaica, ou aliança sinaítica, no Monte Sinai, ou aliança da lei. É uma aliança que nós entendemos que ela é condicional. Por quê? Tem uma condição. Qual é a condição? Obedecer a lei. Essa é a condição. A aliança mosaica, ela é condicional. O que significa ser condicional? Ela tem uma condição para a bênção. Quer receber a bênção? Condição, obedeça a lei. Não obedeceu a lei? Não recebe a bênção. Você entendeu que esta aliança mosaica de obediência à lei, ela não é uma aliança para a salvação. Não. Ela é uma aliança que visa a santificação. Entende? Então, um crente, ele pode não obedecer à lei. Ele continua crente, na velha aliança, salvo, pela fé, no Messias, um Salvador que viria e veio, Jesus. Entende? Isso é muito importante você compreender a Escritura. Se não obedecer à lei, não recebe a bênção. Vai receber o quê? Maldição. Não tem nada a ver com a bênção e a maldição que os pentecostais falam. Tem a ver com obedecer e receber o fruto dessa obediência. E o favor de Deus, obviamente. E tem a ver que se eu não obedecer a Deus, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, Deus se distanciou de mim. Não porque Ele quer, mas é pela natureza de Deus. Ele é santo. Deus, ele não vai habitar no meio de um povo que vive em pecado. Não vai. Deus se afasta.
porque Deus não tolera o pecado. Se Deus se aproxima de um povo que vive em pecado, pensando até fisicamente, embora Deus seja espírito, aquele povo será destruído. O poder de Deus é inigualável. Por isso que o Senhor não está aqui presente no nosso culto, porque nós somos tão pecadores que não temos condição de estar na presença física de Deus, né? Deus é espírito, mas ele se apresenta em alguns digamos assim, aparições, né? Teofanias, como nós chamamos. Então, entendendo isto, esta é a natureza da aliança. Deus fez uma aliança com Israel. Esta aliança foi feita com aqueles que estavam lá no livro de Deuteronômio, nesse momento, certo? O que é que isso significa? Você viu que no verso 6, Deus se identifica como aquele que tirou Israel do Egito, da casa da servidão. Essa é a assinatura de Deus no Antigo Testamento. Deus mostra quem Ele é. Eu sou Deus. Eu sou Yahvé. É o nome de Deus. Quem Ele é. Pessoa. Eu libertei vocês do Egito. Obra. Sempre que se estuda Deus, você estuda a pessoa de Deus e a obra de Deus. É assim que Deus se revela. Pessoa e obra. Eu sou Deus, tirei vocês do Egito. No Êxodo, Deus libertou Israel. Deus já havia falado isso para Abraão. Deus libertou Israel do Êxodo, lá do cativeiro egípcio, e trouxe para a terra que ele prometeu a Abraão. Bote na mente assim: Abraão viveu no século 19 a.C. O Êxodo foi no século 15 a.C. Dá um gap de 400 anos aproximadamente, da promessa ao cumprimento. Mas Deus cumpriu a aliança. Certo? Deus cumpriu sua promessa e parte da aliança que ele fez com Abraão. Então nós devemos entender que esta geração aqui é a segunda geração. Houve uma primeira geração que saiu do Egito. Essa primeira geração, nós sabemos que morreu no deserto. Por quê? Por que essa geração morreu no deserto? Uma palavra. Não ouvi. Incredulidade. Alguém falou? Ninguém. Incredulidade. Hebreus capítulo 3 deixa isso muito claro. Incredulidade. Uma palavra. Incredulidade. Não creram na promessa que Deus deu 400 anos antes a Abraão, o pai da nação. Não creram. Não creram. Incredulidade. Você é um crente incrédulo? Você tem que pensar nisso. Tudo isso é para dizer isso para você. E eu digo para mim, né? Eu sou um crente incrédulo. Você tem que avaliar isso na sua vida. Minha vida é baseada na vontade e obediência a Deus, ou minha vida é baseada nos preceitos da sociedade de pecado? É isso que você tem que escolher. É simples. Não tem para onde correr. Assim foi com Israel, assim é conosco hoje. Essa primeira geração estava pertinho de entrar na terra prometida, Canaã, que Deus prometeu a Abraão 400 anos antes aproximadamente. E eles não foram porque não tiveram fé e incredulidade. Morreram no deserto, 40 anos rodando no deserto. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar nisso? Está aqui eu, fui incrédulo, só entrou Caleb e Josué na terra, né? Fui eu, incrédulo, da primeira geração, Caleb e Josué. Estou aqui, da primeira geração, incrédulo, está aqui Daniela, Estevão, Sofia, estamos lá vagando no deserto. O que é que acontece? Daniela morre, eu enterro Daniela. Por quê? Porque eu fui incrédulo. Entendeu? Aí morre Sofia, aí eu enterro Sofia no deserto. Por quê? Porque eu fui incrédulo. Aí morre o Estevão, e depois eu morro, porque eu vejo minha família morrer, porque eu sou o líder. Eu enterro todos, porque eu fui incrédulo. É isso, irmãos. Imagine você enterrando seus filhos, sua esposa no deserto, porque você foi incrédulo. Deus deu a palavra a Abraão, eles sabiam desta palavra. Não creram, foram enterrados no deserto. Está entendendo? E depois alguém me enterrou.
E só aqueles de 20 anos para baixo que cresceram estavam ouvindo. Esse é o público. Traumatizado, porque enterraram seus pais e avós e bisavós no deserto. Entende? Essa geração aqui. Olha o que Moisés diz aqui. Não foi com nossos pais que fez o Senhor aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Essa é a ênfase. Os que estão vivos, nós estamos vivos, Deus fez uma aliança conosco, e se nós não obedecermos, vamos morrer que nem os nossos pais. Por que Deus não fez a aliança com os nossos pais? Porque eles estão mortos. Entende? A força desse versículo é isso. É a força desse versículo. A incredulidade gera morte, morte espiritual e morte física também, muitas vezes, quando Deus quer. Esta aliança foi feita com os vivos, a aliança de Moisés, o cumprir os 10 mandamentos, porque Deus matou a outra geração incrédula nas suas promessas. Deus, Ele é um Deus da aliança. Deus, Ele assina o contrato. E Ele assinou o contrato aqui no verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Essa é a assinatura de Deus, é o carimbo de Deus. É Ele dizendo, é eu que estou falando. Moisés está falando para vocês, mas Deus está dizendo através de Moisés. Entende? Da mesma forma é hoje. Eu estou lendo, vocês estão lendo, mas é Deus que está falando para vocês. Entende? E essa é a seriedade desta palavra. Vamos para o final de Deuteronômio. Deuteronômio 28, verso 1. Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente ouvires do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí aqui, 2 pontos. Começa uma lista de bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Quer dizer, bem-aventurado, feliz, farto. Quem mora na cidade será farto, quem mora no campo será farto. E essa é a bênção condicional. Existe uma bênção que Deus quer dar para nós. Deus não está dizendo que todo mundo vai ser rico, mas Deus está dizendo que todo mundo vai ser abençoado. Obedeça, não seja incrédulo. Todo crente que escolhe a incredulidade vai sofrer. E tem. A incredulidade, ela entra no seu coração, a falta de fé, ela entra no seu coração, porque você já é predisposto ao pecado. Se você baixar a guarda, ela entra e a sua mente muda. Outrora você gostava da Bíblia, da igreja, de pregar o Evangelho. Se você permitir a incredulidade entrar, daqui a pouco você não vai ver sentido na igreja, na Bíblia, em Jesus, no Evangelho, e nada disso. E todas as decisões a partir desta incredulidade serão decisões destrutivas para você. E é para isso que serve a Bíblia, a igreja, a oração, o Espírito Santo, para nós não cairmos nessa perdição da incredulidade. Assim como está aqui em Deuteronômio 28, de 1 a 3, isso vale para a igreja hoje também. Lá em Gálatas 6, 7, diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, ou colherá. Em várias outras partes da Escritura, a gente percebe essa relação de obediência e bênção. Ah, pastor, mas eu passo por problema, cadê a bênção? Não, todo mundo vai passar por problema, porque o pecado não acabou na terra, mas apesar dos problemas, somos abençoados pela obediência ao Senhor. Tudo depende do quanto você quer ser obediente a Deus. Faça um grau, uma escala. O quanto você quer ser obediente dentro da sua realidade, não dentro da minha, nem da do outro irmão, dentro da sua realidade. Você se esforça nesta obediência a Deus, você luta, você batalha, você realmente usa suas energias, seus recursos para obedecer a Deus? Sim, pastor, amém, graças a Deus. Você não deve se gloriar por isso, você deve adorar a Deus, glorificar o nome dEle, porque você está obedecendo ao Senhor. Amém, graças a Deus por isso. Mas se não está, é hora de refletir.
porque a incredulidade está aí. Depois nós vamos refletir, hoje não, mas sobre dominar o pecado. A ideia do pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, né? Deus falou isso para quem? Caim, né? Deus falou para Caim, no início de tudo, ali, logo depois do pecado entrar no mundo. O pecado está aí, está na minha porta, está na sua porta, você tem que dominar, senão ele vai lhe dominar e vai ser ruim. Deuteronômio 28:15, olha o que diz lá em Deuteronômio 28:15, depois de uma lista de bênçãos, nós lemos assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. E aí ele começa uma lista de maldições. Por que tantas coisas ruins na vida? Será? E aí é para você refletir na sua vida. Será que é porque eu não tenho buscado ao Senhor como eu deveria buscar? Será que eu tenho condição de servir mais ao Senhor e não estou servindo o quanto deveria? Eu não estou dizendo que você tem que estar amanhã, tarde e noite nesta igreja, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de servir ao Senhor com a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, nesta igreja, na sua rua, em todo canto. Ser um crente ativo, que glorifica Deus, que transborda da palavra de Deus, que influencia pessoas com o evangelho de Jesus dentro da sua realidade, dentro da sua personalidade. Não quero que você seja um grande pregador, a não ser que Deus queira, mas dentro do que Deus lhe formou, né? Por exemplo, você fala pouco, não é para você agora falar muito, porque não é da sua natureza, mas dentro do que você fala pouco, use para a glória de Deus. Essa é a ideia. O Senhor não quer oprimir ninguém, a palavra de Deus não quer oprimir, nem escravizar, nem colocar um jugo pesado sobre as pessoas, senão a gente vira fariseu. O objetivo é você, dentro do que Deus lhe deu, de como Deus lhe formou, você usar o seu ser para glorificar o nome do Senhor. A aliança de Moisés é uma aliança condicional, e esta aliança condicional, ela implica obediência, santificação. Isso revela o caráter de Deus. Deus é santo. Se você obedecer, vai ser abençoado. Se não obedecer, será amaldiçoado. A primeira geração não creu na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Esses 10 mandamentos foram dados lá em Êxodo 20, no Êxodo, na saída, mas eles não creram, foram amaldiçoados. Isso foi reforçado aqui em Deuteronômio 28. Então, incredulidade é igual a maldição. Essa é a batalha espiritual. Não deixe o seu coração se tornar incrédulo. E em Deuteronômio capítulo 5, ainda verso 4, face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, verso 6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Esse é o Senhor nosso Deus que tirou Israel do Egito. É um Deus todo-poderoso, é um Deus de aliança, assina o contrato. A aliança de Moisés é a aliança condicional. No outro domingo, vamos ver outras alianças, antes de entrar propriamente na lei de Moisés. Existem outras alianças importantes que Deus fez com os homens, só que elas são incondicionais, não tem nenhuma condição. A aliança com Moisés, ou mosaica, é uma aliança para santificação. As outras alianças são para salvação. Mas a gente vê isso no próximo domingo. Por hoje, medite nisso. Sou um crente que crê na palavra de Deus e obedece ao Senhor, ou eu tenho permitido a incredulidade entrar no meu coração? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos transformado dia após dia. Ajuda-nos a viver segundo o teu querer e a tua vontade. Dai-nos força e coragem para obedecer a tua palavra nestes dias maus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.